Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de capacitação online Glerinutri, uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Meu nome é Samuel Souza, médico veterinário da Embrapa Tabuleiros Costeiros e vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, implantação e manejo em áreas adensadas e cultivos consorciados. Iniciaremos a aula 4, preparo da área e plantio da glericídia. O preparo da área é uma prática fundamental para a implantação do sistema que vai ser composto com o uso da glericídia, seja um sistema adensado ou um sistema consorciado. A primeira prática é a de aração. Ela é feita para movimentar o solo, facilitando a germinação das sementes e o crescimento das raízes da planta. Além disso, a aração também auxilia na redução de plantas daninhas, controle de algumas pragas e prevenção de algumas doenças do solo. É importante a observação de regular o arado a uma profundidade de 20 centímetros e em seguida passar em toda a área onde será realizado o plantio da glericídia. A segunda prática de preparo da área, ainda no preparo do solo, é a gradagem. É uma técnica que costuma ser realizada após a aração ou quando é feita a subsolagem também, porque ela realiza a quebra daqueles torrões do solo que ficam na parte superior. Deixa a terra mais uniforme e uma superfície mais plana, que é importante para poder fazer essa implantação. A gradagem ela deve ser realizada uma única vez para a implantação da glericídia na área, pois só sua utilização, quando é feita anualmente, ela acaba gerando uma compactação do solo, e isso vai ser prejudicial à qualidade do solo, tanto do ponto de vista de penetração de raízes, quanto de acesso aos nutrientes desse solo por parte das plantas. Em seguida, procede-se com o sulcamento, que consiste na abertura de sulcos ao longo da área, com a distância de 1 metro entre um sulco e outro, e pode ser feito com o auxílio do implemento agrícola chamado sulcador bico de pato. Isso tem sido utilizado pelos nossos trabalhos, tanto em área experimental como em área de produtor, e tem dado um bom resultado quanto à uniformidade de distribuição das mudas, dos pés, das plantas de glericídia ao longo da área. Quando se tem o maquinário adequado, a presença de mecanização agrícola, a gente busca orientar o uso desse implemento, que ele facilita muito, ele acelera bastante e permite a uniformidade da distribuição das plantas na área. A glericídia ela também pode ser plantada sem preparo do solo. Pode fazer simplesmente uma limpeza da área e na seguida fazer um sulcamento. Isso aí a gente faz quando a área é uma área que já vem sendo utilizada com a agricultura com uma certa frequência. Então o preparo do solo ele é mais indicado em áreas que ou nunca foram utilizadas para exploração agropecuária, ou áreas de pastagem degradada, por exemplo, que nunca tiveram uma preparação um pouco mais profunda. No caso, esse solo precisa ser preparado, e aí a gente orienta esse tipo de preparação. Caso contrário, basta fazer uma limpeza do solo e o sulcamento para poder fazer o plantio. Sempre a gente chama atenção para conferir a distância do sulco na primeira passada da máquina por realização da regulagem, para poder conferir que realmente tem 1 metro entre uma linha e outra desse sulco que foi preparado. Na ausência do implemento agrícola, o sulcador, o bico de pato, na ausência desse tipo de mecanização, pode ser feita a abertura das covas, com um cavador, aquele cavador comum, também conhecido como cavador boca de jegue. Esse cavador ele também vai permitir o plantio das mudas, no caso da implantação, da multiplicação através de mudas. Isso aí é importante salientar que é uma situação onde não há a presença do maquinário, a disposição de uma infraestrutura mecanizada,
mas vai implicar no aumento aí do custo com mão de obra, né? Vai levar mais tempo, vai precisar de mais mão de obra para poder fazer a preparação disso. A gente orienta que nesses casos, como não tem um controle por conta de mecanização, onde a gente mede o ajuste do implemento, né, com 1 metro, a gente orienta que usem estacas e fios, né, uns cordões, para poder passar ao longo da área, para que essa distância continue sendo de 1 metro. Isso é muito importante, porque esse espaçamento, né, já foi testado e validado para que as plantas elas não concorram muito por uma área, né, não fiquem muito mais adensadas do que se recomenda, né, isso na linha, entre uma linha e outra, e também para que não haja uma perda de espaço, né, útil para poder fazer esse tipo de plantação. Depois a gente vai tratar disso em outra videoaula, né, mas isso aqui é um sistema adensado de produção, né, para um banco de proteína, né. Independente da técnica, é importante saber que a gente tem que fazer a limpeza da área, né. Uma outra técnica aqui para poder fazer a cavação do local onde vai ser colocadas as mudas é o uso de um cavador mecânico. Aqui nesse caso é uma perfuratriz mecânica, né, que é muito utilizada para colocar estacas de cerca, para implantação de cercas. Então, isso aqui foi utilizado uma área que não tinha um solo muito raso, não existia afloramento de rochas, então ficava mais fácil fazer a utilização desse material, e aí a gente faz isso, né, num período onde já caiu chuvas, onde realmente no início da chuva, logo antes do momento de implantação, né, no início do período chuvoso, porque aí o solo também não está muito rígido e acaba não dificultando esse processo. A máquina funciona muito bem, né? Acelera todo o processo e reduz o custo com mão de obra. Então, havendo a disponibilidade de acesso a esse implemento para esse tipo de situação é interessante. Aqui foi utilizado, né, esse tipo de equipamento porque é uma área de consórcio com coqueiro, então não poderia ser passado, né, um implemento agrícola como um trator puxando, né, o sucador bico de pato, porque poderia danificar essas raízes. Então, né, essa foi a técnica mais adequada, acelerou bastante, reduziu o custo de mão de obra e não danificou, né, as culturas de coqueiro, né, o coqueiral que estava já implantado nessa área que foi integrada com a glicina, né? Tem que considerar o tipo de solo e alguns locais podem ser inviáveis por ser muito compactado ou ter afloramento de rochas, ou na situação identificar qual que é o melhor implemento, melhor técnica para que não haja nenhum tipo de prejuízo a uma cultura pré-existente na área que vai ser consorciada. Em relação à adubação, o adubo ele pode ser colocado na área de acordo com o resultado da análise de fertilidade de solo, que é o ideal que seja feito, mas no caso de não ter a possibilidade de se fazer essa análise de solo, né, recomendamos uma mistura padrão, que para cada 100 kg de adubo, né, a mistura é composta por 78 kg de esterco de curral, 16 kg de superfosfato simples e 6 kg de cloreto de potássio. Essa mistura tem que ser distribuída no fundo dos sulcos, né, na quantidade de 1,5 kg para cada 10 metros de sulco, isso, né, metros linear, e não realizar a adubação nitrogenada. Isso é muito importante que fique fixado, porque a glericídia ela é capaz de fixar o nitrogênio captado no ar, né? Ela faz a fixação biológica de nitrogênio. E se no momento da adubação for colocado adubo nitrogenado, essa capacidade pode ser inibida. Então a planta, né, a glericídia, passa a perder essa habilidade, que é um dos diferenciais de se trabalhar com essa leguminosa em sistemas consociados principalmente. Então isso é muito importante, não realizar adubação nitrogenada. O plantio da área, ele pode ser, né, primeiramente, como já foi dito, com mudas ou com plantio direto da semente na área. Relembrando que se faz o plantio direto da semente na área, também tem que ser no mesmo período, né, no início do período chuvoso, mas tem que ter em mente que essa planta vai ter o desenvolvimento desde a fase de germinação inicial até o final do período das chuvas. No caso das mudas, não, ela já ganha aí 45 a 60 dias, né, que já vai uma planta formada para a área.
Mas pode ser feito também, já foi abordado, né, as vantagens e desvantagens de fazer a propagação por mudas ou por sementes, né? Esse plantio ele pode ser utilizando 2 a 3 sementes por cova, né? E a semente deve ser enterrada no máximo 2 centímetros, aqueles mesmos princípios quando faz a produção de muda, né? E em seguida tem que ser coberto por terra sem haver uma compactação, e havendo compactação ou essa planta ficar em maiores profundidades, né, com certeza vai prejudicar a germinação dessa semente. O transplante para muda ele é feito com 30 a 45 dias, no máximo até 60 dias, já foi explicado isso, porque é um período em que ela já tem o enraizamento necessário e o caule já tem uma certa resistência, né? É importante verificar essa resistência do caule, né, e o desenvolvimento do enraizamento para que essa planta tenha chances maiores de se desenvolver quando for transplantada para a área definitiva. Deve-se retirar essa muda do copo, a gente explicou o porquê de sugerir o copo, né, para não se desmanchar esse torrão, ele fica parecendo quase que um xaxim, né, e toda aquela matéria orgânica, todo aquele material, aquele substrato onde a muda se desenvolveu, ele vai ficar aderido e vai conseguir, né, realmente ir na sua totalidade para o local onde vai ser implantada definitivamente essa planta. Então é uma técnica bem simples, o copo pelo fato de ser uma superfície lisa, né, só do fato de colocar de cabeça para baixo, a gente consegue, né, soltar, girando ele, a gente consegue soltar esse torrão, né, onde tem todo esse substrato que a muda está se desenvolvendo, todo o enraizamento. Na hora de colocar na cova, né, ou no berço, como queiram chamar, deve-se cobrir todo o torrão de terra para comprimir, né, depois de colocar todo coberto, fazer uma compressão com as 2 mãos para que essa planta não venha a tombar, né, ou por vento, ou então uma chuva, né, mais forte que venha a acometer na área. Então é importante realizar esse transplante, né, relembrando, no início da estação chuvosa e aumentando assim a chance dessa planta se desenvolver. Isso, né, só não se aplica para áreas irrigadas, áreas que tenham acesso à irrigação. Aí o produtor vai determinar, né, eu creio que de acordo com a disponibilidade de mão de obra para fazer esse tipo de implantação e esse planejamento, uma vez que a condição hídrica não é algo limitante. Bom, pessoal, concluímos aqui a nossa 4ª aula do módulo 1 e orientamos que vocês façam as leituras do material disponibilizado, né, e façam a revisão desse material apostilado para que haja uma melhor fixação das informações repassadas e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.